Agora sim, cadê o Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema? Vem sempre aqui às sextas para a gente falar um pouquinho sobre dicas de cinema e streaming. Oi, Zanin, como você tá? Oi, tudo bem? E vocês por aí, tudo bom? Tudo certo por aqui também, Zanin. Vamos lá, hoje temos três estreias no cinema e uma dica de streaming. E a gente começa então com essa dica de cinema, que tem tudo a ver com esse momento de Olimpíada que a gente vive, né? Um filme que trata ali de Olimpíada, de competição, é de esqui, né? No gelo ali. E daí traz, é muito interessante, essa garotinha, né, de 15 anos, adolescente, e como se dá esse treinamento. Em vez de ela ter um espaço ali de acolhimento, é tudo muito diferente do que a gente espera que seja um treino, essa prática esportiva, né? Conta pra gente, Zanin. Então, Thalita, eu fui ver esse filme e eu pensei assim que é mais um filme sobre esportes, né? Que tem uma montanha de filmes sobre vários tipos de esporte, né? E esse seria um filme sobre uma esquiadora e sobre as competições de esqui. Mas, na verdade, ele surpreende porque ele acaba trazendo mais coisas do que você supõe a princípio que ele vai trazer. Eu pensava que era simplesmente os bastidores do mundo esportivo, aquela exigência que se faz com os atletas, principalmente os atletas que a gente chama de atletas de alto rendimento, aqueles que vão disputar as principais competições mundiais e tudo mais. E ele traz, de fato, isso aí. Mas ele acrescenta algumas camadas interessantes nessa ficção, né? Ele mostra essa jovem, que é uma jovem extremamente talentosa e bem dotada para o esqui, uma garota de 15 anos, né? Uma adolescente, né? E ela se destaca da equipe dela e o treinador acha que ela pode ter uma carreira bastante promissora e vitoriosa dentro da modalidade esportiva que ela abraçou, pode se transformar campeã da França, o filme é francês, é bom que se diga isso, e pode ir às Olimpíadas, né? Que é o sonho de todo grande atleta, né, de participar de uma Olimpíada em sua modalidade e trazer uma medalha e, tá, e vencer e ser considerado o melhor atleta do mundo nessa modalidade. Então tem tudo isso o filme. Mostra como as exigências esportivas, às vezes em atletas muito jovens ainda, né, são desmedidas. Né? Quer dizer, é o que se fala. Uma vez um médico me falou o seguinte, né, que o atletismo de alto rendimento não é uma modalidade, não são modalidades que beneficiam a saúde, porque muitas vezes pegam corpos que não estão completamente forçados e esses corpos são levados assim até o limite da exaustão, até o limite dos treinamentos e tudo mais. Isso que a gente vê nesse filme também. Mas vê uma outra coisa também, vê como a relação entre um treinador e uma garotinha pode se transformar numa relação abusiva. Quer dizer, ela tem ele como um mentor, o treinador é interpretado por um ator que eu conheço de outros filmes, muito bom ator, chama-se Jérémy Renier. Ele é belga e ele trabalhou muito em muitos filmes dos irmãos Dardenne, que são irmãos belgas que fazem um tipo de cinema social muito interessante, muito premiados, ganharam a Palma de Ouro, eles ganharam assim, vários prêmios assim de ponta do cinema mundial. E esse cara interpreta esse treinador que é super exigente, ele se transforma num mentor mesmo da garota, né? A garota se torna totalmente dependente dele e a relação se encaminha para um tipo de relacionamento abusivo mesmo, né? Esse filme, Thalita, Slalom até o Limite, dirigido por uma mulher, Charlene Favier. E ele tem, portanto, um viés feminista. O caminho dessa garota vai ser isso aí, vai ser o caminho da submissão
até a liberação, né? Não estou cometendo nenhum spoiler aqui, porque é um caminho todo cheio de curvas, tantas curvas quanto tem uma descida de montanha pelo esqui, mas que será a progressiva tomada de consciência dessa jovem atleta da situação de submissão em que ela se coloca em relação ao treinador e como isso resultou numa situação abusiva e totalmente inaceitável. É um filme muito bacana, muito bem dirigido, sabe? É muito bonito. E eu gostei dessa atriz, é uma atriz jovem, nunca tinha ouvido falar, talvez seja até o filme de estreia dela, chama Noé Habitat, né? E ela é muito expressiva. O Jeremy eu já conhecia, já esperava muita coisa dele. Mas essa Noé Habitat, ela é um tipo de atriz jovem e que já se mostra muito promissora, porque é na própria fisionomia dela, na própria expressão facial dela, que ela revela os sentimentos dela muito mais do que nos diálogos. Sabe? Então ela está muito bem dirigida, é uma jovem promissora, mas que dá super bem conta do recado e faz esse filme uma coisa muito especial por isso. Eu vi que é um desses exemplos do Me Too, né? Mas agora ambientado nesse campo esportivo, né? O Me Too, que são aquelas mulheres ali da indústria de Hollywood que denunciaram abusos, né? E agora isso num filme mostrado ali no campo do esporte. No campo do esporte também, que é outro, infelizmente, a gente sabe de casos da vida real, é outro campo fértil para esse tipo de abuso. Sim. Com denúncias reais, claro, há vários casos no mundo real, realmente, de situações como essa, e parece ser muito comum, infelizmente. É por isso, porque os atletas são muito jovens, né? E eles idealizam uma figura assim que acaba adquirindo assim uma ascendência sobre eles, assim, um poder sobre eles, e um poder que muitas vezes é usado de uma maneira totalmente indevida. Sim. Que triste. Bom, pareceu ser muito interessante. Vamos para o próximo, que é Irmãos à Italiana, um filme italiano, inclusive. Eu comentava com o Zanin que, assistindo ao trailer, eu não consegui entender muito bem do que se trata. Daí eu li ali um pouquinho, mas daí o Zanin vai trazer tudo para a gente. Então, o que é esse enredo, baseado ali numa história real, uma ficção, né? Conta para a gente então, Zanin. Olha, então vamos para a parte histórica da coisa, né? O filme começa e já há um letreiro que adverte ao espectador. Este é um filme de ficção baseado em fatos reais. Quais são os fatos reais? O fato real é o seguinte: em 1976, um procurador da justiça italiana foi morto num atentado dos grupos armados que havia naquela época na Itália, né? O nome desse procurador é Alfonso Notti, se escreve Noce, em italiano. E o nome do diretor desse filme é Claudio Notti, que vem a ser quem? O filho desse homem que foi assassinado na vida real, né? Na história real, né? E então ele resolve fazer aqui, não é o primeiro filme dele, ele já é um diretor experiente, mais com 4 ou 5 filmes já no currículo e tal. Ele resolve fazer uma espécie de um exorcismo dessa tragédia familiar que aconteceu com ele, mas não fazendo um documentário sobre a morte do pai, mas criando uma história inventada, uma história ficcional que tem a ver com a realidade italiana daqueles anos que foram chamados na Itália dos anos de chumbo, né? Com um radicalismo político muito grande, com atentados, com arbitrariedades. Foi um período muito difícil para a população italiana e nesse ambiente que o filme desenvolve a sua história. A história é o seguinte: existe uma pessoa que a gente não sabe direito qual é a função dela, mas ela é uma pessoa que está ameaçada, tanto é que ela é protegida por vários guarda-costas e tal. Essa pessoa chama-se Alfonso, como
o mesmo nome do pai do diretor, quer dizer, bem direto isso aí, e é interpretado, eu gostaria de frisar isso aí para quem for ver o filme, por um ator que eu acho fantástico, um dos melhores atores italianos contemporâneos, que é o Pier Francesco Favino. Esse cara, só para dar uma dica, está num filme que ainda não estreou, eu já vi em festival, que chama-se O Traidor, que é a história ficcionalizada daquele mafioso que foi preso no Brasil, Tommaso Busqueta. Muita gente, os mais antigos, vão lembrar desse caso. E é um filme que tem uma coprodução brasileira. Uma empresa brasileira coproduziu esse filme. Tem atores brasileiros, atores e atrizes brasileiras. Tá? É um filme que tem muito a ver com o Brasil e foi dirigida pelo mestre dos mestres do cinema italiano, o grande Marco Bellocchio. Esse é um filme para vocês aguardarem. Então, voltando ao filme que a gente está comentando, esse é um filme que tem um garotinho, né, que é naturalmente um alter ego do próprio diretor, e que idolatra o pai, e um dia ele testemunha, esse menino testemunha um atentado contra o pai, um atentado à arma contra o pai. Né? O personagem fictício, é baleado, mas sobrevive, e nesse atentado, no tiroteio que se segue a esse atentado, um dos guerrilheiros é ferido e é morto. Né? Então, a história caminha por aí. É tudo visto, Thalita, pelo olhar infantil desse garoto de 10 anos. É um olhar infantil que vê as coisas, e por isso é que o filme, às vezes, é tão misterioso para a gente, porque ele vê muita coisa, mas ele não entende tudo. Né? Ele não entende por que querem matar o pai dele. Ele não entende aquela situação política. Ele não tem ideia daquilo que acontece. Né? Ele só vê o quê? Ele só tem a experiência do medo da mãe, né? Do medo da família, né? Do pai que está sempre inquieto, de pessoas estranhas que estão na casa, que são os guarda-costas, que ele não entende por que está acontecendo. Então, é algo que passa por um olhar que é um olhar infantil e inocente. Essa é a dificuldade, mas também é exatamente o encanto do filme, porque você não sabe para onde ele vai caminhar. Só para te dar um exemplo. Num determinado momento, aparece um garoto um pouquinho mais velho que ele, um garoto dos 14 anos. Ele tem 10. Né? E eles se tornam grandes amigos. Mas a gente não entende direito de onde vem aquele garoto, por que ele está ali. A gente às vezes desconfia que pode se tratar de uma coisa que às vezes as crianças têm, que são os amigos imaginários. Né? Então, essa ambiguidade é mantida até o final do filme, quando só aí, então, vão se revelar as coisas como elas são e tudo vai fazer sentido. Então, é um filme que tem 2 horas, é um filme longo e tal, mas é um filme extremamente intrigante. Olha, que você fica em suspenso. Eu vi o filme 2 vezes, gostei mais agora na segunda vez, quando eu revi o filme, ele cresce em detalhes e tal. Ele é muito bem filmado e muito bem interpretado. É um filme assim que eu recomendo para o pessoal, assim, entendeu? E a parte política da Itália daquela época, ela aparece assim no contraplano, lá atrás, assim, sabe? Lá atrás, você vai, é uma notícia de jornal aqui, é um comentário de rádio ali, é um comentário entre adultos, falado em voz baixa para as crianças não escutarem, né? Que é como a gente aprende muitas vezes as coisas da infância desse jeito, né? São coisas de adulto, os adultos falam entre si, a gente pesca uma ou outra palavra tal, e tenta entender aquele universo adulto que está acontecendo e a gente não consegue entender. Né? Então é um filme que exige essa participação do espectador, mas é muito recompensador. Demais. Por isso que é genial te ouvir, Zanin, porque mesmo tendo lido bastante para conseguir entender o enredo do filme, eu não tinha visto essa informação sobre o diretor ser o filho desse personagem ali que aparece no filme. Que bacana, que demais. Olha, a gente tem poucos minutos e eu queria muito trazer o filme turco e o brasileiro. Vamos tentar encurtar para trazer os dois, então? Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos. O turco é o Anúncio, que está no streaming, no Reserva Imovision, e tem tudo a ver, inclusive, com esse momento que a gente viveu essa semana de golpe militar. Por que, Zanin? Fala pra gente.
Olha, esse é o filme que minha mulher estava me dizendo isso. É o filme mais difícil da gente falar dele sem cometer spoiler. Porque ele é o filme mais surpreendente e ele só se revela mesmo lá da metade para o fim. E o que a gente começa vendo um filme violento, assim, tem algumas mortes assim, de um realismo estranho, extremo, sabe? E a gente pensa que se trata de mafiosos, de gente assim, de criminosos assim que estão executando inimigos ou traidores e tal. E a gente vai descobrir no final que aquilo tem uma dimensão política e que se refere a golpes de Estado, a tentativas de golpes de Estado, né? E que se ancoram em fatos também da Turquia. O filme se ambienta em 1963, né? Com muita instabilidade política, né? E um grupo de militares que entende que deve fazer deve tomar uma rádio para fazer um comunicado de mudança de governo, de um golpe de Estado, né, que estaria sendo processado na capital do país. Eu não vou falar mais, porque realmente aí seria entregar o jogo totalmente. E esse filme tem o encanto depositado nessa surpresa de você ir descobrindo aos poucos o que está acontecendo. E é uma surpresa muito grande de você descobrir os processos que estão sendo jogados naquele momento. É um filme assim muito bom, muito surpreendente e tem tudo a ver com a situação de instabilidade política do Brasil. Muita coisa a ver. Ô Zanin, ele tem algo de comédia, porque eu achei tudo tão caricato que parece que descamba um pouquinho na comédia. Uma comédia muito refinada, porque ele trata aquela coisa. Imagine você tratar essa declaração desse general nosso aqui, né, ameaçando a realização das eleições, se o voto não poder ser auditado. Imagine você, isso nos deixou totalmente indignados, mas imagine você tratar essa pessoa como ela deveria ser tratada, como uma figura caricata. Né? Então você coloca assim como uma farsa política, porque é tão absurda que não pode ser levada muito a sério. Esse é o tom desse filme turco. Né? Ele tem um realismo, às vezes, muito brutal, né? E, ao mesmo tempo, um tom de farsa muito delicado, uma comédia assim, nas entrelinhas, para bons conhecedores de como você pode expor o ridículo humano dos poderosos ou dos que se julgam poderosos. Genial! Altamente recomendável. Muito bom, quero muito ver. Vamos terminar então com essa opção brasileira que é Candango, que é uma homenagem ao Festival de Brasília do cinema brasileiro, esse mais antigo do país, né? Vamos falar rapidamente sobre. Então, o filme tem esse nome, Candango. Candango eram os trabalhadores que foram para Brasília construir a cidade, né? A nova capital, que ficou pronta em 1960. E Candango é o nome do prêmio, da estatueta, que é distribuída pelo Festival de Brasília, que é o mais antigo do país, né? Importantíssimo. É um festival que começou em 1965, depois ele parou alguns anos por causa da censura, né? Foi proibido, foi interrompido por causa mesmo de censura, de vetos e tal, daquele momento político da ditadura militar brasileira. E ele é um festival que ele mantém a sua importância, é um festival assim fantástico, eu gosto, eu cubro esse festival desde 1992, para você ter ideia. E esse longa é um longa de um jovem chamado Lino Meirelles sobre a trajetória desse festival, como é que ele foi fundado, como é que ele foi pensado, quais as personalidades que dele participaram, os filmes mais importantes, e é muito legal você ouvir, você ter um retrospecto histórico desse festival, que é muito mais, não é um mero festival de cinema. O Festival de Brasília é uma instituição. Eu tenho essa convivência com ele há muitos anos. A cidade principalmente assim, os jovens, é um festival de de um jovem público, geralmente universitários, pessoal da UNB. O pessoal da UNB despenca lá para assistir esse filme, lá no Cine Brasília, que é um cinema maravilhoso, cinema desenhado por Niemeyer.
É um cinema maravilhoso, que é a sede desse festival. E muita coisa já ocorreu lá. Assim, os grandes nomes do cinema brasileiro por lá passaram, né? Delso Pereira dos Santos, Rogério Sganzella, Júlio Bressani, etc, etc e tal. A lista seria longa. Então, é um filme que traz esse festival e dá a ele essa dimensão de grande evento cultural nacional. Eu acho bem legal para quem curte cinema e curte cinema brasileiro em particular. Eu acho que é um filme altamente recomendável. Só um detalhe, ele vai estar nessa plataforma de streaming XBPix, só a partir de terça-feira agora. Então não adianta procurar nesse final de semana. Esperem na terça-feira, ele vai ser lançado nessa plataforma e vai poder ser visto nessa plataforma. É muito legal o filme. XBPix, essa é a plataforma, pessoal. Zanin, sempre ótimo conversar com você, viu? Ó, um beijo enorme, bom final de semana e até semana que vem. Bom final de semana para todo mundo também. Cuidem-se e até semana que vem.